Olá, boa noite, queridos irmãos. Alegria grande estar passando para os irmãos essa mensagem novamente nesse domingo. Hoje eu queria que a gente meditasse um pouco a respeito de ansiedade, né? Vamos conversar um pouco a respeito disso. Eu creio que diante das crises que nós temos vivido e, na realidade, qualquer crise que nós possamos experimentar, pode ser um momento onde não aconteça uma dificuldade global como nós estamos vivendo, uma pandemia, né? Mas pode ser às vezes uma crise na sua vida, algo individual que está acontecendo só na sua vida, só na sua casa, só na sua família. É interessante, é importante a gente considerar que diante das crises, as situações, as circunstâncias da nossa vida acabam ficando cada vez mais incertas, né? Na realidade, antes de qualquer crise, nós temos uma ilusão de que as coisas são certas. Nós temos uma ilusão de que nós sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, né? Na realidade, a gente nunca sabe. A gente nunca sabe o que pode acontecer nas próximas 24 horas, né? Mas a gente só se dá conta disso nos momentos de dificuldade. A gente só se dá conta disso nos momentos de crise, que nós de fato percebemos que nós não sabemos e não temos controle nenhum sobre o próximo dia, nós não sabemos o que vai acontecer na próxima semana, no próximo mês. Nesses momentos de crise fica cada vez mais claro isso, né? Nós não sabemos o que pode acontecer, nós não sabemos como as coisas podem mudar de rumo, nós não sabemos se elas vão mudar de rumo, nós não sabemos exatamente quando essas coisas vão acontecer, né? Diante de crises, a realidade as coisas se mostram muito incertas. Isso acaba se revelando nos momentos de maior crise, nos momentos de maior caos que nós vivemos, né? E hoje, principalmente, nós temos visto a realidade na realidade, né? Nós temos visto as coisas como elas realmente são. Nós não sabemos do dia de amanhã. Nós não sabemos como serão as próximas 24 horas. Fica cada vez mais claro isso, né? E essa incerteza grande que nós vivemos gera em nós ansiedade. A incerteza dos tempos de crise, a incerteza dos tempos de dificuldade que nós vivemos no decorrer das nossas vidas, isso tudo gera em nós a ansiedade, que é uma preocupação extrema com determinadas coisas da vida, né? É um cuidado excessivo, exagerado de certas coisas, normalmente relacionadas às nossas necessidades, mas nem sempre, né? Às vezes, na maior parte das vezes, a ansiedade está relacionada àquilo que nós mais apreciamos, as coisas que nós mais temos um apego, né? Aquelas coisas que são mais importantes para nós, são as que nos deixam mais ansiosos, né? E essa preocupação extrema, essa preocupação exagerada que é a ansiedade, ela pode ser muito prejudicial à nossa mente e também à nossa saúde física, né? Ela pode prejudicar muito a forma como nós lidamos com a realidade. É assim que ela prejudica demais a nossa mente, é assim que ela afeta muito a forma como nós pensamos o nosso raciocínio. Porque ela muda a nossa visão da realidade, ela muda a nossa perspectiva da realidade, né? Nós começamos, quando nos tornamos pessoas muito ansiosas, nós começamos a olhar para os fatos de formas diferentes. Nós começamos a olhar para coisas que são muito pequenas, problemas que são muito fáceis de serem resolvidos, e começamos a pensar que esses problemas são muito mais sérios do que realmente são. Começamos a atribuir a esses problemas uma carga muito maior do que a que eles realmente têm, né? Isso é a ansiedade mudando a nossa forma de encarar os fatos. A gente passa a encarar os fatos um pouco fora da realidade, né? A ansiedade também muda a forma como nós nos relacionamos uns com os outros, né? Uma pessoa ansiosa muitas vezes tem dificuldade, enfrenta dificuldades em alguns relacionamentos, porque ela está olhando para as coisas de forma diferente. Ela dá valor a alguns problemas de uma forma muito diferente. E isso dentro de um relacionamento acaba prejudicando, porque a segunda parte desse relacionamento fica pensando assim, mas não é um problema tão grande assim, né? Mas para a pessoa ansiosa é um problema grande, né? Isso prejudica muito a forma como nós nos relacionamos. Também a ansiedade gera um estresse, ela traz consigo uma carga de estresse muito elevada, né? E isso prejudica também a forma como nós nos relacionamos, porque nós estamos estressados o tempo todo. Pequenas coisas nos estressam de formas astronômicas, né? Em medidas astronômicas. Então, nós acabamos prejudicando os nossos relacionamentos por estarmos muito estressados. A ansiedade também prejudica nosso relacionamento com Deus.
nós acabamos deixando Deus um pouco de lado, deixando o nosso relacionamento com Deus um pouco de lado, porque nós estamos sobrecarregados de estresse devido à ansiedade, devido a essa preocupação exagerada com as coisas, né? É uma preocupação que ela passa dos limites, ela vai além daquilo que é saudável, daquilo que é salutar, né? E ela passa então desses limites, ela se torna algo exagerado, algo excessivo, e então prejudica demais nosso relacionamento com Deus também, né? Então nós vemos que quando se trata da ansiedade, existe muita coisa em jogo, existe muita coisa boa que está em risco, né? Que nós estamos deixando de lado quando nós nos tornamos pessoas ansiosas, né? Então por isso que eu queria lançar para você uma pergunta: como devemos lidar com a ansiedade, né? A ansiedade é um problema grande, a ansiedade é um problema que existe há muitos e muitos anos, desde que a humanidade existe ansiedade, né? Existe preocupação exagerada e excessiva. Mas então, como lidar com isso? Como lidar melhor com as nossas ansiedades, as nossas preocupações, né? Antes da gente responder essa pergunta, é importante ressaltar de que existe sim uma ansiedade que é benéfica. Existe uma forma de se falar de ansiedade, de se falar dos nossos anseios, desejos, preocupações e cuidados, que é sim benéfico, né? Que é uma preocupação e um cuidado que não é exagerado, né? A gente se preocupar com algumas coisas, mas não de maneira exagerada, né? Não de maneira frenética, demais, ou melhor, neurótica, né? A gente lidar com a realidade. Essa ansiedade benéfica, ela nos move, né? Ela nos faz cuidar de alguns detalhes que nós não nos atentaríamos normalmente, ela nos faz ser pessoas que percebem melhor a realidade, essa ansiedade, ela nos faz ser mais produtivos, nos faz antever alguns erros que poderíamos cometer, né? Isso tudo é um lado benéfico da ansiedade, né? Mas não dessa ansiedade que nos prejudica, que nos estressa, que não nos deixa pensar direito, que nos faz ter surtos, que nos faz passar mal às vezes, né? Por causa disso. Essa não é uma ansiedade benéfica. A ansiedade benéfica, ela é uma preocupação normal e comum. A prejudicial, digamos assim, a maléfica, né? É a ansiedade, é a preocupação exagerada com algumas coisas. É querer controlar aquilo que nós não podemos controlar. É se preocupar e cuidar de coisas que não estão na nossa alçada, né? Isso tudo nos prejudica, isso tudo é uma má gerenciação, né? Um mau gerenciamento, na realidade, das nossas cargas, das nossas responsabilidades. Voltando então agora à nossa pergunta: como lidar com a ansiedade? Como que um cristão precisa lidar com as suas ansiedades, com as suas preocupações, principalmente nos tempos que nós temos vivido? Para isso, abra sua Bíblia, vamos recorrer a um texto muito usado para falar sobre ansiedade nas Escrituras, 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Abra sua Bíblia lá, nós vamos nos ater somente a esse texto aqui nessa noite, ou nesse dia, dependendo do horário que você está vendo aqui esse vídeo. 1 Pedro capítulo 5, verso 7, texto bem curtinho, um verso só, diz assim: lancem sobre ele, sobre Deus, todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Eu li aqui na nova versão, na nova Almeida atualizada, né? Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês, né? Vamos olhar para esse texto aqui agora e vamos aprender com Pedro algumas lições que nós devemos aplicar nas nossas vidas. Na realidade, em 2 passos específicos que Pedro nos ensina sobre como nós devemos lidar com as nossas ansiedades. 2 passos básicos. Primeiro passo: para lidarmos com a ansiedade, nós precisamos de compreensão. Esse é o primeiro passo, essa é a primeira fase aqui de como lidar com a ansiedade, né? Nós precisamos ter compreensão acerca dela. Nós precisamos compreender o que ela entender melhor onde estão as nossas ansiedades. Aí nós vamos explanar isso um pouco mais aqui nesse ponto. Olha novamente aí para o verso que nós lemos, o verso em questão aqui, 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês, porque ele cuida de vocês. Aqui eu queria trazer um pouco para a literalidade do texto, porque a sequência em que Pedro coloca é diferente das nossas versões aqui. Pedro ele começa dizendo assim: todas as ansiedades suas lancem sobre Deus. Eu queria me ater a esse início. Todas as ansiedades suas, é assim que ele começa.
né? E olhando para esse início que Pedro usa literalmente, a palavra-chave, o termo-chave que nós encontramos, que é o termo-chave na realidade de todo o texto, é todas as ansiedades, né? O termo aqui, a palavra em si é ansiedades. Vamos olhar um pouco mais para isso aqui, né? A ansiedade que Pedro está falando, a ansiedade que nós encontramos aqui nesse texto, é aquele conceito usado no Novo Testamento, não tantas vezes, mas para expressar a nossa preocupação excessiva. Esse é o termo que Pedro utiliza aqui. Aqui já é interessante a gente considerar que esse texto foi escrito há 2000 anos atrás, mais ou menos, né? Então, há 2000 anos atrás já existiam pessoas ansiosas, há 2000 anos atrás já existia preocupação excessiva. Não é um mal do século, é um mal da humanidade, né? Nós não lidamos bem com espera, nós não lidamos bem com as nossas responsabilidades e às vezes nós acabamos nos preocupando excessivamente com elas, né? Mas voltando aqui ao texto, nós olhando então para todo o Novo Testamento, encontramos que a palavra usada por Pedro aqui é uma palavra usada no Novo Testamento para descrever a nossa preocupação exagerada, né? Esse termo pode ser entendido como um cuidado excessivo pelas questões da vida, quando nós cuidamos excessivamente de algo, né? Cuidamos além do que nos deve, cuidamos além daquilo que é necessário, de fato, relacionado a qualquer área da vida. Essa é uma definição muito boa de ansiedade, quando nós nos preocupamos demasiada e exageradamente com alguma coisa, quando cuidamos demais de algo, demais do que aquilo que realmente convém, né? Isso é ansiedade. Agora a questão é como lidar com a ansiedade. Primeiro passo, através da compreensão. Nós precisamos de compreensão. Eu queria subdividir isso em duas etapas, né? Ter compreensão acerca da nossa ansiedade é um processo de duas etapas, de aceitação e de conhecimento. Ter compreensão acerca das suas ansiedades, acerca das nossas ansiedades, é ter aceitação, é aceitá-las e é compreendê-las. E é conhecê-las, na realidade. Isso que é compreensão acerca de ansiedade. Então, primeiro de tudo, nós precisamos aceitar as nossas ansiedades, né? Existem aqueles que negam o fato de serem ansiosos. Muitas pessoas, na realidade, acabam negando, e principalmente no contexto da igreja, né? Em janeiro nós tivemos o escolão na nossa escola bíblica, nos domingos pela manhã, e falamos sobre esse tema. E nas nossas conversas uns com os outros, nós conseguimos perceber como que, falando sobre ansiedade, sobre depressão, alguns outros problemas que são psicológicos, existe muito preconceito, principalmente no contexto da igreja moderna, né? Acaba-se experimentando as pessoas experimentam uma negação porque não querem revelar para os seus companheiros, para os seus irmãos em Cristo, né, que estão sofrendo de ansiedade por uma questão social, por uma questão de preconceito, né? Porque a pessoa que tem ansiedade é a pessoa que não confia em Deus, né? Nós vamos encontrar nas nossas soluções para a ansiedade, que sempre há um problema na nossa confiança em Deus, mas nós precisamos entender que isso não nos faz melhores ou piores. Isso não nos traz um demérito diante de Deus, diante da igreja, né? Isso faz de nós, assim como éramos antes de termos ansiedade, assim como somos com outras questões, com outros até pecados, né? Nós somos pecadores, miseráveis, carentes pela graça do nosso Deus. É isso que nós somos. Pessoas ansiosas também são pessoas carentes da graça de Deus, né? São pecadores que precisam da graça de Deus. Isso não muda, né? Nós precisamos quebrar esse tabu, nós precisamos quebrar esse preconceito que existe com pessoas que têm ansiedade, né? Então, para isso, nós precisamos aceitar. Nós não podemos ter essa barreira. Quem tem ansiedade, quem sofre desses problemas, precisa aceitar isso, né? Às vezes, algumas pessoas pensam que serem ansiosas, ao assumirem que são ansiosas, elas estão se diminuindo. Elas estão, principalmente no âmbito da igreja, dizendo que são menos cristãs, né? Ou então pensam que isso acaba comprometendo a sua capacidade de administrar os eventos, as emoções e os problemas rotineiros da vida, né? Mas não é isso que acontece. Ansiedade é um problema, nós precisamos aceitar isso, nós precisamos lidar com isso, né?
A primeira parte para a gente saber lidar com a ansiedade é aceitando ela. Por isso que Pedro fala todas as suas ansiedades. Ou, literalmente, todas as ansiedades suas. Né? Esse suas é um pronome possessivo. Indica posse, né? Indica aceitar que essa ansiedade pertence a você. Para você dizer que algo é seu, você precisa reconhecer que é seu. Né? Você não pode simplesmente culpar outras pessoas, dar isso a outras pessoas. Precisa reconhecer. Para saber lidar com a ansiedade, para ter compreensão acerca da ansiedade, é preciso aceitar que nós temos ansiedade, que nós podemos sim ter preocupação excessiva com algumas coisas na vida, né? E precisamos lidar com isso. Uma segunda etapa para a compreensão, ainda estamos aqui no primeiro ponto, uma segunda etapa, além da aceitação, é o conhecimento. Nós precisamos conhecer as nossas ansiedades, né? E o conhecimento é a etapa onde nós sondamos os nossos corações. É onde nós buscamos dentro de nós onde estão os medos, onde estão as preocupações que giram em torno da ansiedade. Onde estão os momentos que eu fico mais ansioso, onde eu fico mais estressado, perco mais o controle da situação, né? Essa é a etapa do conhecimento, onde nós precisamos nos examinar. Nós precisamos examinar os nossos pensamentos. Nós precisamos entrar aqui na nossa cabeça e olhar onde que estão os momentos em que eu estou mais ansioso. Onde são os momentos onde eu perco o controle da situação, onde eu acabo, de alguma forma, ficando cada vez mais estressado, né? Quais são os momentos em que isso acontece? Isso tudo é conhecimento. Nós precisamos conhecer as situações em que nós ficamos ansiosos, para que então, dessa forma, a gente possa evitar essas situações, né? Isso tudo é compreensão, é entender o que me deixa ansioso. Eu tenho essas ansiedades. Agora, onde eu fico ansioso, né? Em que situações em que eu fico mais ansioso, que eu fico mais preocupado com algo? Onde que eu fico mais estressado por causa de ansiedade, né? Aí então a gente consegue começar a trabalhar em cima disso, deixando um pouco, procurando evitar as situações onde a gente vai enfrentar a ansiedade para que a gente possa lidar com isso, né? Para que a gente possa então mudando nosso comportamento, né? Isso tudo é compreensão. Como lidar com a ansiedade? Com compreensão. Compreensão implica em aceitar e conhecer as nossas ansiedades. Esse é um primeiro ponto aqui para respondermos ao nosso questionamento. Como lidar com a ansiedade? Em segundo lugar, por fim, para lidarmos com a ansiedade, um segundo passo é o desenvolvimento de confiança. Uma confiança cada vez mais firmada e fundamentada no nosso Deus e Pai, né? Volta aí para o texto, olha novamente para o verso 7. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês, né? Eu queria voltar àquela tradução mais literal do texto para a gente identificar a progressão literal do texto. Ele diz, todas as ansiedades suas, e aí ele continua, lancem sobre Deus, pois ele tem um cuidado acerca de vocês. Essa é a sequência que Pedro coloca aqui no seu verso, né? E aqui nós encontramos de fato, no decorrer do texto, onde ele fala, lancem sobre Deus, pois ele tem um cuidado acerca de vocês, é aqui que nós encontramos de fato o ensinamento de Pedro acerca de ansiedade. O que ele quer ensinar sobre ansiedade está aqui nesse trecho que vai até o final do verso, né? Vamos olhar então para cada passo desse texto aqui, para cada etapa, né? Em primeiro lugar, ele fala que as ansiedades precisam ser lançadas sobre Deus, né? Todas as ansiedades suas sejam lançadas sobre Deus. E é interessante porque a palavra que Pedro utiliza, traduzida por lançar, abre nossos olhos para uma característica importante da ansiedade, né? Abre nossos olhos para o fato de que a ansiedade, ela é um fardo. Ela é algo que nós estamos carregando, é algo que pesa sobre as nossas costas, né? Por isso nós precisamos lançar isso sobre Deus. A ideia de lançar sobre Deus remete a essa realidade de que a ansiedade é algo que nós estamos carregando, de que a ansiedade é um fardo, é algo que pesa sobre nós. Então nós precisamos colocar isso sobre Deus. Um fardo que nós carregamos, nós lançamos isso sobre Deus. E colocar algo que nos preocupa nas mãos de outra pessoa, nas mãos de outro alguém, é a demonstração prática de confiança, percebe isso?
Quando nós temos algo que nos preocupa, quando nós temos lá alguma coisa, uma tarefa que nós precisamos realizar, uma tarefa importante, nós estamos preocupados com aquela tarefa. Colocar aquela tarefa nas mãos de outra pessoa para realizar é uma demonstração prática de confiança. É colocar isso nas mãos de alguém. Até nós podemos usar confiança como sinônimo desse colocar, é confiar isso nas mãos de alguém, né? Nós usamos a palavra confiar dessa forma, né? Então, colocar algo que nos preocupa nas mãos de outra pessoa, colocar as nossas ansiedades, nossas preocupações sobre Deus, é confiar em Deus, é demonstração prática de confiança. Mas o texto não para por aqui, porque o texto Pedro ele traz uma informação a respeito de Deus, que o qualifica ainda mais para ser o nosso porto seguro, para ser o nosso refúgio em meio às ansiedades, para ser aquele em quem nós confiamos. E esse é o fato apresentado depois da vírgula ali. Pois Ele tem cuidado de nós. Porque Ele tem um cuidado acerca de nós, né? Essa é uma certeza que Pedro nos traz nesse momento. Nesse trecho, é importante a gente entender que existe uma correlação entre aquilo que Pedro está falando sobre nossas ansiedades e sobre o cuidado de Deus. Isso porque no conceito grego, que é a língua em que esse texto foi escrito aqui, a ansiedade ela é um cuidado excessivo, né? A ideia principal da ansiedade é cuidar exageradamente. A chave está no cuidado. A ansiedade é um cuidado excessivo pelas coisas, né? E coisas que às vezes estão além da nossa necessidade de fato e coisas que estão além da nossa capacidade, muitas vezes, né? E esse cuidado excessivo, então, ele é colocado em xeque com o fato que Pedro apresenta. O fato de que Deus cuida de nós, né? Nós cuidamos excessivamente de algumas coisas, e isso é ansiedade. Mas isso é colocado em xeque-mate pelo fato de que Deus cuida de nós. Eu quero colocar em outras palavras aqui para que a gente possa entender. Nós podemos entender esse trecho assim: lancem sobre Deus as preocupações que fogem do seu controle. Porque é Deus quem se preocupa com essas coisas. Entende uma correlação? Ele está falando sobre preocupação nos dois momentos. Ele está falando sobre um cuidado nos dois momentos, né? Nós temos nosso cuidado excessivo, mas nós precisamos colocar isso sobre Deus, porque Deus é quem cuida de nós. Nós não precisamos cuidar excessivamente de algumas coisas. Nós não precisamos nos preocupar com coisas que fogem ao nosso controle, porque é função de Deus cuidar dessas coisas. É função de Deus se preocupar com essas coisas. E não colocando sobre Deus algo que não pertence. Ele nos dá essa certeza. Ele se preocupa. É Ele quem se preocupa com essas coisas, né? É Deus quem cuida dessas coisas. É Deus quem faz essas coisas. Não adianta a gente querer se preocupar excessivamente com isso e permitir que isso nos consuma de dentro para fora. Quando na realidade é Deus quem está cuidando e Ele continua cuidando, né? Muitos de nós queremos sempre ter as coisas no nosso controle. Nós queremos sempre ter o controle da situação. E aí quando nós vemos que isso é impossível, que é impossível a gente estar no controle de todas as coisas, nós ficamos muito preocupados. Isso se chama ansiedade. Quando nós vemos que as coisas estão fugindo ao nosso controle, quando nós vemos que na realidade existem coisas que nunca vão estar no nosso controle, nós ficamos preocupados. Isso se chama ansiedade. Deus, por outro lado, Ele sempre tem as coisas ao seu controle. E quando nós olhamos para Ele e pensamos que Deus não está fazendo nada, e pensamos que Deus não está no controle das coisas, Ele simplesmente continua sustentando e guiando todas as coisas. O nome disso é cuidado. Deus ele não fica ansioso. Deus simplesmente cuida. Por mais que às vezes a Bíblia pode usar um termo, até os apóstolos, Paulo, por exemplo, usa esse termo, eu anseio muito, né? É simplesmente a ideia de que eu desejo muito vê-los. Mas eles não estão ansiosos, de fato, né? E Deus também não fica ansioso. Deus cuida, né? Nós nos preocupamos com coisas que estão fora do nosso controle. Isso se torna ansiedade. Deus sempre tem as coisas ao seu controle. E mesmo quando a gente pensa que Deus não está fazendo nada, mesmo quando a gente pensa que Deus está ausente, Ele continua sustentando, guiando e no controle de todas as coisas. O nome disso é cuidado, né? Por isso nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos lançar sobre Deus as nossas ansiedades. Isso é demonstração de confiança.
dentro de uma certeza, que é o fato de que Deus tem um cuidado sobre nós. Deus ele tem um cuidado por nós, né? É a certeza de que Deus ele constantemente está cuidando e se preocupando conosco. Ele constantemente está providenciando. Ele constantemente está sustentando todas as coisas. Ele constantemente está guiando o curso da história. Essa é uma certeza que precisa estar por trás da nossa confiança. A confiança que é demonstrada através do lançar sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós. Irmãos, em tempos de crise, nós percebemos de fato que nós não estamos no controle das coisas. Não vou nem dizer que em tempo de crise é fácil perder o controle da situação, porque na realidade em tempo de crise a gente percebe que a situação é incontrolável. Em tempos de crise a gente percebe como tem muitas coisas que nós não temos controle. Nós não temos controle sobre o amanhã. Quando as coisas estão bem, a gente parece que a gente cria uma certeza de que amanhã o sol vai nascer. Amanhã eu vou no meu trabalho, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? No domingo, dia 15 de março, eu e você também provavelmente estávamos pensando assim, não, domingo, dia 22 estaremos aqui. Mas não estávamos, né? Nós não sabemos de fato o dia de amanhã. Momentos de crise só nos revelam isso. Só nos mostram que de fato a gente não sabe, né? E aí isso acaba gerando em nós ansiedade. Mas não permita que isso te faça uma pessoa ansiosa. Aplique esses 2 passos. Tenha compreensão e confiança. Dessa forma, você certamente irá vencer a preocupação. Compreendendo, aceitando, conhecendo as ansiedades, as preocupações que nós temos e lançando sobre Deus aquilo que nós vemos que está fora do nosso controle. Aquilo que nós vemos que não há o que eu possa fazer relacionado a isso. Se não há o que eu possa fazer, coloca sobre Deus. Ele cuida dessas coisas. Deus age onde nós não podemos agir. E Deus age onde nós podemos agir também, né? E nós não podemos fazer aquilo que está além da nossa capacidade, mas Deus pode. E não só pode, como faz. Lembre-se disso. Lancem sobre Deus as suas ansiedades. Lancemos sobre Deus as nossas ansiedades. Porque Ele cuida de você. Porque Ele cuida de nós. Que Deus abençoe sua vida. Que você possa ter uma ótima semana nos caminhos do Senhor. Curve sua fronte, vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Queremos agradecer a Ti, Senhor, porque essa palavra, a Tua palavra, ela perdurou por tantos e tantos anos e ela chega aos nossos corações, ainda assim falando, ainda assim como se estivesse quente, saindo do forno, Pai. Porque é muito atual aos nossos corações e nós Te louvamos e agradecemos por isso. Agradecemos porque em um trecho tão curto podemos experimentar tamanha bênção vinda do Senhor, ó Pai. Agradecemos e louvamos ao Senhor por isso. Eu quero pedir que o Senhor abençoe cada vida que está nos ouvindo nesse momento, que o Senhor possa estar abençoando cada pessoa que nos assiste agora, que o Senhor possa estar cuidando dos corações, que o Senhor possa estar nos abençoando nos momentos de crise que nós estamos vivendo e quaisquer outros que possamos viver futuramente, e sabemos que nós vamos experimentar outras crises, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a lidar com a ansiedade nos momentos de crise. Que o Senhor nos ajude, Pai, a firmarmos os nossos pés nesses 2 passos. A entendermos que diante de ansiedade, diante de preocupação excessiva, nós precisamos, ó Pai, compreender. Isso implica em aceitar, isso implica em conhecer aquilo que está acontecendo conosco. E também, ó Pai, nos ajude a confiar no Senhor. Nos ajude a entender que nós precisamos lançar nossas ansiedades sobre o Senhor, na certeza de que o Senhor tem um cuidado sobre nós. Que possamos entender que existem certas coisas que nós não precisamos desenvolver esse cuidado excessivo. Que nós não precisamos nos preocupar exageradamente, ó Pai. Porque o Senhor se preocupa com essas coisas. Tem coisas que o Senhor se preocupa. Nós não precisamos ansiar por essas coisas. Nós não precisamos ficar ansiosos por causa disso. Que o Senhor nos ajude. São palavras difíceis de aplicarmos às nossas vidas. São palavras difíceis de serem aplicadas quando estamos passando por crise de ansiedade, quando estamos passando por momentos de muito estresse. Mas nós pedimos pelo Teu Santo Espírito que nos ajude, que o Seu Santo Espírito inunde o nosso coração e nos ajude a aplicar isso às nossas vidas.
Nos ajude a lembrar das Tuas palavras nos momentos de dificuldade e ansiedade. Essa é a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma ótima semana nos caminhos do Senhor. Não fique ansioso.